Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e nesse vídeo a gente vai iniciar aqui uma série no canal Logos Vestibulares, que é uma série de História do Brasil. São videoaulas voltadas para você que está estudando aí para o Enem e para os demais vestibulares. Então essa é a aula de número 1, a aula que vai falar um pouquinho da expansão marítimo-comercial portuguesa, porque para a gente entender a história do Brasil, nós temos que entender também a história de Portugal. Então eu vou sair rapidamente da tela para que vocês possam anotar aí a nossa lousinha e sem mais delongas vamos começar. Bom, vamos começar falando um pouquinho do contexto histórico do século XVI. Porque Portugal e Espanha se lançam aos mares para conquistar o resto do mundo e colonizar novas terras dentro de um contexto histórico muito específico que é o contexto do século XVI. E o que estava acontecendo no século XVI? Bom, Portugal e também Espanha, mas Portugal foi o grande pioneiro nesse contexto, Portugal estava buscando uma nova rota comercial para chegar nas Índias, para chegar no Oriente. Por quê? Desde a Idade Média, a Europa fazia um comércio com o Oriente e o Ocidente. Havia esse comércio Oriente-Ocidente, que era um comércio feito pelo Mar Mediterrâneo. E quem monopolizava esse comércio na Europa eram as cidades italianas. Então as cidades italianas iam lá, saíam da Itália, passavam pelo Mediterrâneo, chegavam ali próximo do Oriente Médio e fazia comércio com produtos que vinham da China, da Índia e levava esses produtos para a Europa. Porém, em um determinado momento, a gente vai ter a ascensão do Império Otomano. O Império Turco-Otomano é um império que substitui o Império Árabe ali no norte da África e ele vai dominar basicamente aquele território do norte da África, do Oriente Médio e uma parte ali do Oriente. O Império Otomano começa a dificultar esse comércio com o Oriente, ele começa a cobrar suas taxas, ele começa a monopolizar esse comércio. Então, as potências europeias precisam de novas rotas comerciais. Se não dá mais para buscar os produtos do Oriente pelo Mar Mediterrâneo, a única solução possível é buscar outras rotas comerciais. Aí tem duas possibilidades. Ou você contorna o continente africano para poder chegar na Índia, ou você dá a volta ao mundo e chega na Índia e chega no Oriente pelo outro lado. Essa da volta ao mundo foi o que a Espanha fez, mas falaremos disso em outra aula. A posição que Portugal tomou foi a posição de contornar o continente africano para chegar na Índia. Então, a partir daí, a gente vai ter a expansão marítimo-comercial portuguesa, certo? Mas é claro que Portugal também não vai sair, dar essa volta toda à toa. Ele está buscando alguma coisa, ele está buscando algum tipo de benefício. E é aí que entra a política mercantil. Nós temos que entender que nesse momento, o momento do absolutismo, o momento dos grandes reinos, o momento das grandes navegações, é o momento em que a política mercantilista, que é uma política econômica, está vigorando. E todos os países da Europa estão buscando ser mercantilistas. E o que é ser mercantilista? Bom, basicamente, para um país ser mercantilista, ele tem que ter o metalismo, ou seja, a busca por metais preciosos, ouro, prata, enfim, quanto mais metais preciosos um país tem, mais rico ele é considerado dentro do capitalismo comercial que está se formando ali. Então Portugal, obviamente, se lança aos mares buscando metalismo. Comércio de especiarias. As especiarias eram extremamente valiosas, porque elas eram muito raras na Europa. Especiarias como cravo, canela, temperos. Então, Portugal também se lança aos mares para tentar buscar essas especiarias de uma maneira mais barata para revender na Europa e lucrar com isso. A gente vai ver como que isso vai acontecer. E também a busca por monopólios, ou seja, dominar completamente um determinado setor da economia. Portugal vai fazer isso, por exemplo, com o açúcar, com a produção de açúcar. Até o século XVII, falaremos disso com mais calma nas próximas aulas de História do Brasil, mas até o século XVII, Portugal ele era o grande monopolizador do comércio do açúcar. Apenas Portugal comercializava o açúcar a partir do século XVI, isso muda no século XVII com as invasões holandesas, certo? Bom, mas falaremos disso mais para frente.
Aí então a gente falou dos motivos econômicos, mas tem outros motivos além dos motivos econômicos. Existem motivos religiosos, políticos e científicos. Vamos falar um pouquinho deles. Vamos começar falando dos motivos religiosos. Porque as expedições, as grandes navegações de Portugal e também de Espanha, elas foram incentivadas pela Igreja Católica. Não só incentivadas, mas houve a participação efetiva da Igreja Católica. E por que o catolicismo está interessado em sair aí pelas grandes navegações, chegando no continente africano, no Oriente, no continente americano? Bom, lá em 1517, na Europa, aconteceu a Reforma Luterana. Ou seja, o catolicismo deixou de ser a única religião cristã na Europa e agora você tem lá o luteranismo, depois vai surgir o calvinismo, vai surgir o anglicanismo, as reformas protestantes pipocam e a Igreja Católica ela começa a perder fiéis na Europa, agora que ela tem uma concorrente, ou melhor, várias concorrentes. Então, para compensar essa perda de fiéis na Europa, a gente vai ter lá o Concílio de Trento, não precisem se preocupar, a gente vai ter uma aula sobre isso, mas a Igreja Católica ela vai ter algumas estratégias para recuperar esses fiéis perdidos, e uma dessas estratégias é enviar, dentro das grandes expedições, missionários, dentre eles principalmente os jesuítas, para catequizar os povos da África, da Ásia e da América e com isso recuperar os fiéis perdidos durante a Reforma Protestante. Por isso que as grandes navegações, marítima portuguesa e espanhola também, vão ter motivos religiosos. Então anotem esse ponto aí na anotação de vocês, certo? Além disso, há motivos políticos. Nesse momento do século XVI, século XV e século XVI, haviam duas grandes potências, Portugal e Espanha. E Portugal queria superar a Espanha. A Espanha era a grande rival de Portugal nesse momento. Então, sair para as grandes navegações e conquistar outros territórios era uma forma também de enfraquecer a sua rival Espanha. Mas, além disso, Portugal também tinha o interesse de conquistar territórios muçulmanos, dentro daquele contexto da cruzada, da reconquista, aonde Portugal está reconquistando os territórios que foram tomados pelos mouros, pelos árabes. Então, há motivos políticos também, é importante vocês anotarem isso nas suas anotações para o Enem. E há motivos científicos, porque o século XVI, século XV, XVI, já está acontecendo renascimento cultural e um renascimento científico, né? A gente já tem sujeitos como Galileu, Copérnico, grandes técnicas de navegação, grandes técnicas cartográficas, e muitas dessas expedições também tinham um caráter científico. Vamos estudar, vamos ver o que tem no resto do mundo. Então, muitas dessas grandes navegações eram levadas junto com cientistas, filósofos, enfim, pensadores para estudar os novos territórios que eram descobertos por essas potências, certo? Bom, tratamos do contexto, tratamos das motivações, agora vamos ver as conquistas de Portugal ao longo do século XV e início do século XVI. Bom, Portugal vai ser o grande pioneiro das grandes navegações. Isso tem a ver com um processo de centralização política que acontece em Portugal de forma muito precoce, e aí Portugal tem as condições políticas e econômicas para empreitar as grandes navegações. E aí Portugal, o Reino de Portugal vai fazer uma conquista na costa da África, vai conquistando territórios da África com o objetivo de chegar na Índia, contornando o continente africano, certo? Bom, e aí nós temos uma listinha de conquistas de Portugal. Em 1415, Portugal conquista a cidade de Ceuta, no Marrocos, que fica logo ali próximo de Portugal, né? Marrocos está ali no Estreito de Gibraltar, que é o estreito que separa a Península Ibérica do norte da África. Então é a primeira conquista de Portugal em 1415. Em 1434, Portugal contorna e conquista o Cabo Bojador. O Cabo Bojador é um cabo que é ali bem na parte ocidental da África, certo?
Depois, em 1488, com a expedição de Bartolomeu Dias, Portugal conquista e atravessa, né, o Cabo da Boa Esperança, que é a ponta do continente africano. Eu vou tentar fazer um mapinha aqui rápido para vocês entenderem. Esse é o meu mapa do continente africano, né? Então, sei que é um mapa bem feio, mas Cabo Bojador é aqui, né, bem no ocidente, e o Cabo da Boa Esperança é aqui na ponta, né? Então a gente tem em 1488 a conquista do Cabo da Boa Esperança. Em 1498, os portugueses finalmente chegam na Índia, na cidade de Calicut, e conquistam ali aquela cidade. E em 1500, a gente vai discutir depois se foi por um acaso ou não, os portugueses chegam no território das Américas, que é o território aonde hoje está o Brasil, certo? Bom, esse foi um breve resumo da expansão marítimo portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse resumo esteja ajudando vocês aí no Enem e nos demais vestibulares. Não se esqueça de nos seguir aqui no nosso canal do YouTube, na nossa página do Instagram e no nosso TikTok. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.